Glórias ao nosso Deus, e Ele está neste lugar, amém? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia nesta noite, no livro dos Juízes, no capítulo 16. Livro dos Juízes, capítulo 16. A partir do verso 1. Vamos ler a partir do verso 1 a seguir. Eu gostaria de, se puder chamar de tema, dar um tema para essa leitura nesta noite. Quando o homem brinca com Deus. Amém? Eu gostaria de dar esse tema para essa leitura nesta noite. Antes de nós entrarmos neste texto propriamente dito, eu gostaria de voltar um pouquinho, apenas para nós nos contextualizarmos, no capítulo 13. Um pouquinho para trás, aí mesmo no livro de Juízes, no capítulo 13, verso 5. Amém? Diz assim: porque eis que tu conceberás e terá um filho. O anjo trazendo uma mensagem para um casal. Eis que tu conceberás e terá um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Amém? Vamos lá agora para o capítulo 16 e vamos ler a partir do verso 1. Diz assim: e foi-se Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela, e foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Foram, pois, em roda, e toda noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém, toda noite estiveram sossegados, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Mas Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou e travou das portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima, até ao cume do monte que está de fronte de Hebrom. Depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos assenhorar-nos dele e amarrá-lo, para que assim o aflijamos, e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado para poderem te afligir? Disse-lhe Sansão: se me amarrassem com 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de vime frescos, que ainda não estavam secos, e amarrou com elas. E os espias estavam assentados com ela numa câmara. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vime, como quem se quebra o fio da estopa ao cheiro do fogo. Assim não se soube em que consistia
a sua força. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me dissestes mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: se me amarrassem fortemente com cordas novas, com que se não houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E os espias estavam assentados numa câmara. Então as quebrou de seus braços como um fio. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me dissestes mentiras. Declara, pois, agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com os liços da teia. E ela as fixou com uma estaca e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do sono e arrancou as estacas das trancas tecidas, juntamente com o liço da teia. Então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda me não declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando-o ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte e descobriu-lhe todo o seu coração. E disse-lhe: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, e se ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os demais homens. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi, esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e raspou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo. E retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e andava ele moendo no cárcere. Amém? Até aqui por enquanto. Essa história, né, a maioria de nós conhece, a maioria de nós fica espantado, admirado com a força que esse homem tinha. E nós, às vezes, nós costumamos a compará-lo a um super-herói, a um ídolo, né, da cultura grega. E nós, às vezes, achamos que ele é um Thor, comparamos ele a um Hércules, né? Tudo ficção, tudo histórias, tudo, né? Homens e poderes e forças inventadas. Mas não é o caso de Sansão. Sansão não é uma história, não é um mito, não é uma lenda, não é uma história inventada por ninguém. Essa história está na Bíblia. Essa história conta dos manuscritos históricos, realmente acontecido, fatos
reais, fatos verídicos. E esse homem, o Sansão, cujo nome, né, a palavra Sansão, significa pequeno sol, como o sol, filho do sol. Ou seja, o nome procurava expressar a grandeza do que seria esse homem. Eu voltei com vocês para ler o contexto do chamamento dele, o Sansão. O Sansão, ele tinha uma mãe que era estéril. A sua mãe não poderia ter filhos. E ela buscava Deus, e ela clamava a Deus, e ela pedia a Deus. Então, numa certa ocasião, o anjo veio e falou: você vai engravidar, você vai ter um filho, porém, esse menino será um escolhido de Deus. Ele, assim como Moisés, ele será chamado para libertar Israel da aflição, do domínio de um outro povo aqui, os filisteus. Então, o Sansão, assim como você, assim como eu, ele já nasceu com propósito. Ele já nasceu com objetivo. Ele já nasceu com um alvo. Você pode ler na sua casa, depois você vai ver que tinha algumas credenciais, alguns critérios para que ele conduzisse a vida dele. Uma delas era que não passaria navalha sobre a sua cabeça. E às vezes nós, por conta disso, nós achamos que a força do Sansão era o cabelo. E aí muita gente começa a deixar o cabelo comprido, né? Alguns homens usavam o cabelo comprido, achando que o cabelo é a força. Mas lá a história fala que ele também não poderia ser dado a bebida forte. Ele não poderia ter uma vida de promiscuidade. Ele tinha que ser alguém, uma pessoa separada. Você também. Você também foi chamado para ser separado, para ser diferente. Assim como Sansão, ele tinha um propósito no seu nascimento. E você tem um propósito. Você nasceu com um objetivo. E o Sansão, então, ele tinha esse propósito. Ele deveria livrar Israel do domínio dos filisteus. Os filisteus eram um povo que massacrava Israel. Os filisteus, eles esperavam Israel plantar. Israel trabalhava ali na agricultura. Quando a colheita estava pronta, quando a plantação estava prontinha para colher, os filisteus vinham e colhiam tudo. E levavam embora, não deixava para eles. E isso acontecia sempre. Então Deus colocou algo diferente no Sansão, algo especial no Sansão, que aqui é essa força sobrenatural, essa força extraordinária, essa força que nenhum outro homem na história teve ou terá. O Sansão, porém, ele começou a negligenciar aquilo que Deus havia dado para ele. Talvez você aqui nesta noite comece a se identificar. Você sabe, Deus te deu um talento, Deus te deu um dom, Deus te deu algo especial, mas para você fazer uma obra especial, uma obra específica. E o que aconteceu com o Sansão? Você vê aqui que o Sansão, ele gostava de fazer piada, ele gostava de zombar, ele era cheio de charadas, ele gostava de fazer chacotas. E isso aqui nada mais é do que isso. Ele começou a alimentar o ego dele. E ele começou a se achar o tal. Ele não tinha medo de nada, ele não tinha medo de ninguém. Certa vez, com uma queixada de uma jumenta, né? Ele destruiu um exército todinho. Não havia páreo para o Sansão.
Não havia quem o pudesse deter. Tanto que aqui no começo da nossa leitura, ele arranca os portões da cidade. E não é portão igual da sua casa, igual da minha casa, não. Eram portões imensos, gigantes, feitos de madeiras pesadíssimas, ferro. E ele arrancava e carregava aquilo como se estivesse carregando um pedaço de papel. E ele escapava. Todas as vezes que o exército inimigo, todas as vezes que os inimigos, que os filisteus preparavam uma armadilha para ele, ele se livrava com facilidade. Então o que aconteceu com Sansão? Ele começou a se achar. Ele começou a pensar que realmente aquela força lhe pertencia. Ele começou a achar que ele poderia fazer qualquer coisa. Nós lemos aqui no verso 4, no capítulo 16, assim. Não, no verso 1 mesmo. E foi-se Sansão a Gaza e viu ali uma mulher, o quê? Prostituta. Isso é atitude. Isso era o comportamento de um homem separado. De um homem nazireu de Deus, de um homem que foi chamado como um líder para defender, para livrar toda uma nação, que tinha um propósito especial e ele começou e nada lhe acontecia. Ele se deitava com as prostitutas, ele fazia festa, ele bebia e sempre saía por conta da sua força. Porém, o Sansão ele já estava quebrando alguns requisitos da aliança, do pacto que Deus fez na vida dele, do nazireado. Não beber, não se dar a promiscuidade, não se envolver com relacionamentos fora da lei de Israel. E ele já começava a fazer isso. E nada acontecia, ele continuava forte. E ele começou a brincar com Deus. Ele começou a brincar com o pecado. Talvez você ache, nesta noite, que você andou pecando, nada aconteceu. Vamos pecar novamente? Deus é misericordioso, Deus é longânimo, Deus é paciente. É verdade. Quantas chances Sansão teve? Quantas oportunidades o Sansão teve de reconhecer, de ver que ele estava fora do propósito? Sansão começou a se afastar dos propósitos de Deus. Nós temos na Bíblia um outro homem que também nasceu de uma mãe estéril, de uma mãe que buscou muito por um filho. Esse homem era Samuel. E a mãe do Samuel, quando ele nasceu, também fez uma aliança com Deus, o entregou para Deus. Mas a postura do Samuel e a postura do Sansão eram completamente diferentes. Ambos foram chamados para uma missão especial. Ambos tiveram algo para fazer. Você tem algo a fazer. O Senhor te chamou para uma missão específica neste ministério. O Senhor te tirou da onde você estava e o Senhor fez uma aliança com você. Como é que você tem reagido diante disso? Sansão negligenciou. Sansão se tornou promíscuo. Sansão se tornou um homem que desprezava o dom de Deus, que desprezava aquilo que Deus havia dado para ele. E o Sansão então começou a brincar com o perigo. Ou ele era muito trouxa, porque a Dalila
enganou ele uma vez. Ele viu lá que os filisteus vinham e que tudo aquilo que ele falou, eles fizeram contra ele. Primeira vez, segunda vez, terceira vez. É um homem muito idiota. E existem muitos assim. Muitos homens que se iludem com alguém que é capaz de seduzir e você começa a se achar o tal. Começa a se achar o Sansão, né? O fortão. Começa a querer deixar o cabelo crescer pensando que isso resolve. Mas não é assim. A desobediência, a apostasia, o afastamento de Deus tem consequências. O brincar com Deus, o brincar com as coisas santas de Deus tem consequência. Você que está pecando e que ninguém sabe, e nada está acontecendo, não se firme nisso. Não se firme nisso. Sansão brincou tanto. Ele brincou tanto que uma hora, diz a palavra de Deus, que ele estava aflito. A alma dele estava aflita, ele cansou. A mulher enchia tanto a paciência dele. Vou falar logo para ela me deixar em paz. Deixou. Ela o deixou em paz. A primeira coisa que eles fizeram, arrancaram os seus olhos. Perdeu totalmente a visão. Não enxergava mais. O pecado começa a te cegar. Você começa a brincar e você começa a não ver mais que vai ter consequência na sua vida e que essas consequências podem ser desastrosas. Nós começamos a achar que não vai ter mais problema. Ninguém sabe, o meu líder não sabe, o pastor não sabe, ninguém sabe. Você começa a ficar cego. Você começa a não ver o tipo de consequência que pode acarretar na sua vida. E o Sansão, então, estava cego. O Sansão, agora, estava amarrado, com cadeias. Segunda coisa, depois de cego, você fica preso no pecado. Você não consegue mais parar de pecar. Já está cego mesmo. Depois, ele foi colocado para rodar um moinho, coisa que cavalo fazia, coisa que jumento fazia, coisa que boi fazia. Sansão agora estava rodando um moinho. Aí você começa a virar cavalo do capeta, porque você já cegou, não consegue mais parar de pecar. E aí ele monta em você e começa a dominar. Sansão estava dominado. Sansão não tinha mais aquela força extraordinária. Sansão não tinha mais aquela capacidade de se livrar dos inimigos, de se livrar dos problemas, de se livrar das dificuldades. Sansão, ele estava ali, à mercê dos seus inimigos. Aí ele ora a Deus e ele pede para mais uma vez o Senhor lhe restituir a força, porque ele quer se vingar dos seus inimigos. Você acha que Deus deu a força de volta para o Sansão por causa disso? O Sansão orou e Deus deu para ele a força de novo, porque ele se arrependeu. Só que ele morreu, a Dalila morreu, todos os seus inimigos morreram juntos. E não foi por causa do Sansão que Deus deu a força, não. Porque Deus tinha um propósito, e o propósito dele, ele cumpre a qualquer maneira. Não foi por causa do Sansão. O propósito de Deus foi cumprido. E o do Sansão, ele acabou palhaço. Você continua lendo essa história a partir do verso
Nós paramos no verso 22, do verso 23 para frente, você vai ver que eles mandaram chamar o Sansão, colocaram no meio de todo aquele povo, de toda a cidade, para rir do Sansão. E é isso que vão fazer com você. Vão rir de você. Vão zombar de você. Você vai virar palhaço dos seus inimigos. Quando nós nos afastamos do propósito, quando nós nos afastamos daquilo que Deus tem para nós, quando nós negligenciamos o chamado de Deus e começamos a usar aquilo que Deus nos dá, os dons que Deus nos dá, o talento que Ele nos dá, em causa própria. Seja cantar, dançar, palestrar, porque nós sabemos, muita gente usa isso em causa própria. Tem muitos cantores aí, né, que nós sabemos que tiveram origem no berço evangélico. Por exemplo, né, o Michael Jackson. O que aconteceu com ele? O fim dele foi legal, né? Porque abandonaram. Tem outros que a gente sabe que o fim não vai ser. Então, às vezes, nós temos um dom de cantar, cantamos bem, e nós queremos cantar para o capeta só. Não vou mais cantar na igreja, não vou mais tocar na igreja, eu tô cansada, aqui se exige muito, eu tenho que vir todo dia no culto. O culto aqui é quarta, sexta e domingo. Aí tem que vir todo dia. Quem faz parte de uma banda, quem faz parte de um grupo aí fora, tem que ensaiar todo dia, várias horas por dia. E aí nós reclamamos de vir passar 2 horas na igreja tocando, cantando. E queremos usar o que Deus nos dá, nós falamos que é para ganhar dinheiro, mas não é. É para você se exibir. É porque você se acha o tal, a tala. Amém? Que nós possamos aprender com Sansão a não ser como ele. Que nós possamos aprender que pecado tem que estar longe de nós e o Senhor perto de nós. Que nós devemos procurar nos aproximar cada vez mais do pacto de Deus para a nossa vida. Que você nesta noite possa identificar o teu chamado. Que você nesta noite possa identificar o teu talento. Porque Deus tem algo a fazer e Ele vai fazer. Com você ou sem você. Ele fez. Com Sansão ou sem o Sansão, o Senhor cumpriu o propósito dele. Amém? Você pode fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça.